Admito para vocês que o tema de hoje, do nosso caso surreal, ele é surreal, mas eu já esperava. Eu já esperava porque o tempo que a gente está vivendo é absolutamente normal que a pergunta venha: vale a pena sair do Brasil com a minha empresa ou até com o meu endereço para que eu pague menos impostos e tenha mais segurança jurídica do que o momento que a gente está vivendo aqui hoje? Então, essa é a pergunta-chave. Vale a pena? A resposta, ela vai ser diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem os seus desejos, as suas vontades, os seus medos. Mas aqui nesse vídeo eu vou começar a te dar um pouco de direção, um pouco de clareza através de informação simplificada, direta, objetiva, para que você saiba quais são as consequências de cada escolha. Umas boas, outras ruins. E você deve saber quais são todas elas para, na hora de tomar a decisão, você não se surpreenda depois. Ah, mas eu fiz e tive problemas. Isso, infelizmente, vai começar a acontecer. Eu espero que você não seja uma dessas pessoas que tem problemas por isso. Então, o grande ponto aqui é: Brasil, hoje, 2025. Se você é brasileiro, quer dizer, tem o seu domicílio fiscal aqui. Domicílio fiscal é o que vai determinar para qual governo você paga os seus impostos, simplificando ao máximo. Você pode ter nascido no Brasil, ser um cidadão brasileiro de nascimento, ter o seu CPF, mas em algum momento da vida você resolver sair fiscalmente do Brasil. A famosa saída fiscal. A saída fiscal é quando você deixa de declarar o imposto de renda à pessoa física, você deixa de pagar impostos como pessoa aqui no Brasil. Você até pode ter empresas que pagam impostos aqui no Brasil, mas você deixa de ser um cidadão fiscalmente falando contribuinte para o governo brasileiro. Então, o primeiro ponto é que isso não é uma coisa simples ou automática. Requer um procedimento para que você dê a sua saída fiscal. Uma série de requisitos tem que ser cumpridas e existem alguns advogados e advogadas que dizem: olha, você pode dar a saída fiscal do Brasil sem dar a entrada fiscal em nenhum outro país. Eu não vou entrar nesse ponto aqui de discussão, porque isso é uma bola dividida, isso é um assunto que não está completamente, como a gente pode dizer, em consenso entre todas as pessoas que estudam esse tema. Mas o que é mais tranquilo dentro desse tema é quando você dá a saída fiscal no Brasil e dá a entrada fiscal num outro país. E aí você poderia escolher, por exemplo, a Suíça, que é uma referência em saúde pública, em educação pública, em serviços públicos, sabendo que na Suíça se paga muito imposto. Lá, a carga tributária é alta, mas muito do que o governo promete é entregue. Então, essa é a característica da Suíça. Por outro lado, você pode dar entrada fiscal nas Bahamas ou nas Ilhas Virgens Britânicas, aqui no Caribe, que tem uma praia incrivelmente linda e que lá é considerado um paraíso fiscal, ou seja, a tributação sobre a renda, sobre os lucros, ela é zero. Então, se você é um residente fiscal lá, você não paga impostos lá, mesmo que a sua empresa gere lucros, gere faturamento. Então, sim, existe, né? Talvez isso não seja mais uma surpresa para você, ou para alguns de vocês isso seja surpresa. Existem países no mundo que não cobram impostos das pessoas e das empresas que lá estão. O intuito desses países é atrair as pessoas com dinheiro para que elas movimentem a economia local, para que elas movimentem a região. E assim, o próprio movimento da região já satisfaz o governo em termos de arrecadação. Ele não precisa cobrar mais ainda de imposto daquela pessoa que traz o dinheiro, que investe na região. Isso é muito comum, tá? Então, existem essas diferenças. Mas vou supor que você fez a escolha. Então, eu quero, de fato, morar ou ser residente fiscal, melhor falando, esse é o termo correto. Eu quero ser residente fiscal nas Bahamas, ou na Suíça, ou nos Estados Unidos, seja o local que for. Você vai ter que entender as regras desse local, para onde você vai, mas eu vou te falar aqui, como um brasileiro, falando para um brasileiro, qual a regra do Brasil que você tem que cuidar para não desrespeitar. Se você resolve dar a saída fiscal do Brasil, mas continua morando no Brasil, vivendo no Brasil, tendo seus negócios no Brasil, fazendo suas atividades aqui no Brasil, na maior parte do tempo, e aqui a lei não é clara ao dizer quantos dias do ano é a maior parte do tempo. Então, alguns vão dizer que é a metade do ano. Se você passar aqui metade dos 365 dias, você já é um considerado residente fiscal brasileiro, ou talvez apenas 1/3 do ano. Isso não está claro. Mas a gente consegue perceber, sem fazer a contagem dos dias, se essa pessoa ela passa a maior parte do tempo
fora ou dentro do país, pelas postagens que ela faz na rede social, pelas reuniões que ela tá, pelas pessoas que ela convive, que conversa. Então, esse ponto todo é preciso ser analisado com muito cuidado. Por quê? Se você dá a sua saída fiscal do Brasil, né, e decide então, eu vou ser residente fiscal nos Estados Unidos, mas você continua vivendo aqui no Brasil, o governo brasileiro vai te considerar um residente fiscal brasileiro e vai te cobrar os impostos de brasileiro. E aí, olha só que pegadinha que muitas pessoas não falam. Eu, sendo brasileiro, se eu decido internacionalizar a minha empresa, colocar ela num paraíso fiscal, onde não tem imposto nenhum a pagar, mesmo lá naquele país não tendo imposto a pagar, por conta de uma lei recentemente aprovada, Lei 14754, se eu não errar, se a minha memória estiver boa, 14754, essa lei diz o seguinte: você sendo residente fiscal brasileiro, mesmo a sua empresa estando num paraíso fiscal, quando essa empresa gerar lucros, você, brasileiro, deverá pagar 15% de imposto de renda na pessoa física, mesmo que esses lucros não sejam sequer distribuídos, quando se trata de empresa. Quando se trata de empresa, todo ano é fechado um balanço para apurar quanto que foi o lucro. E se gerou lucro, você, brasileiro, vai ter que pagar imposto. 15% de imposto. E eu digo para você, 15% é um número alto. Porque aqui no escritório, com planejamentos tributários, a gente consegue colocar os nossos clientes muitas vezes em carga tributária de 7, 8, 9%, já considerados os impostos da empresa e da pessoa física. Em alguns casos extremos, mas eu não gosto de falar isso para não gerar uma expectativa distorcida, existem clientes que pagam até 4% de imposto, 3,5% de imposto. Então tudo depende do planejamento tributário que for desenvolvido e tudo isso dentro da lei. Então quero dizer para você que está considerando essas alternativas de saída fiscal, vá muito a fundo estudar e leve em consideração se você realmente quer mudar de país, de local que você vai viver a maior parte do tempo. Porque se você realmente for mudar, tudo bem, essa pode ser uma alternativa válida. Analise muito bem o país que você vai, porque tem países que cobram muito mais impostos que o Brasil, por incrível que pareça. E aqui que vem o grande ponto que eu quero trazer para você. Você sendo brasileiro, tendo empresa no Brasil, a regra geral de impostos a pagar, ela é cara. Ela é cara, não tenha dúvida nenhuma disso. Porque a gente tem impostos no consumo, que é em todos os itens que a gente compra, eles estão ali embutidos e você não sabe exatamente quanto você está pagando, mas existe estimativa aqui de que numa média geral, 50% de tudo que a gente compra tem imposto, ou melhor, de tudo que a gente compra, cerca de 50% do valor é imposto. Então sim, existe uma tributação muito alta no consumo. Mas, por outro lado, a tributação que é na geração de renda, que é no faturamento, que é no lucro das empresas, essa que também tem regras, fazem com que vá ficando caro, a regra geral, a carga tributária vai ficando cara, para elas existem diversos, inúmeros planejamentos tributários que conseguem colocar essa carga tributária lá embaixo, dentro da lei. Aqui o Brasil ele é famoso por você escolher como configurar o seu negócio de acordo com o imposto que você vai pagar. Por exemplo, alguns que colocam lá na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, as holdings que escolhem os estados que têm o menor ITCMD. Por exemplo, o sonho de valsa, que deixou de ser chocolate e virou um wafer com cobertura sabor chocolate. Por exemplo, o sorvete do McDonald's, que deixou de ser sorvete e virou sobremesa láctea. Então, essa mudança de nome, de características, de local e de região faz com que se pague menos imposto, mesmo que custe mais caro em termos de embalagem, produto e logística, custa mais caro, mas se reduz o imposto muito mais do que esse custo adicional que foi agregado. Então, o nome disso é planejamento tributário. Inclusive, a própria Meta, Facebook, empresa estrangeira que opera aqui no Brasil há muito tempo, soltou recentemente um e-mail dizendo que ela vai começar a repassar os custos de impostos que ela tem aqui no Brasil, que ela estimou em um pouco mais de 12%, como ela já faz em outros países. Em outros países já vem a nota do serviço, nos Estados Unidos, por exemplo, vem a nota do serviço da Meta e vem logo em seguida o imposto à parte, calculado e destacado. Já que no Brasil esse imposto vem embutido. Então agora eles vão adicionar esse custo de 12, pouco mais de 12%, nos anúncios todos, quer dizer, os anúncios vão passar a custar mais caro. E aí a Meta mesma recomenda no e-mail que ela avisa isso, consulte os seus advogados e faça um planejamento tributário, para que você não fique pagando mais imposto do que precisa. Esse é o Brasil. Então, se você é brasileiro, continua vivendo aqui, assim como eu, continua tendo seus negócios aqui, assim como eu,
considere essa realidade e coloque em análise um planejamento tributário, ao mesmo tempo que você analisa outros países que são paraísos fiscais, mas que na prática você, sendo brasileiro, tem 15% de imposto adicionado só por ser brasileiro, tá bom? Se for com dúvida, bota nos comentários, vou procurar ver e respondê-los. Se gostou do vídeo, não se esquece de clicar no botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê nesse canal nos próximos vídeos. Até lá, tchau!